Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 80º dia, trago para leitura e estudos bíblicos os livros de Números, capítulo 11 e capítulo 12, livro de Salmo, capítulo 66 e o livro 1 de Coríntios, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a Deus, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco aqui diariamente. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da leitura da Bíblia, incentivar nossos irmãos e irmãs a estarem se conectando a Deus através da leitura, através do estudo, orar. Olha, Satanás não está aqui para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, roupas. Ele não quer fazer esse tipo de delito. O maior delito dele é para roubar. Ele vem para roubar a semente. Por exemplo, o que está sendo semeado no dia de hoje. Ele vem para roubar a sua fé, os propósitos que Deus tem para você. Mas hoje vamos destruir esta cadeia do mal, dizendo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, Pai. Nos faz ter o alimento, a cura. Ela restaura, nos traz restauração. O mundo está buscando validações por achismos, opiniões por falsas verdades, mas nós buscamos a revelação, buscamos a verdade através da compreensão na leitura da Bíblia, através da sua palavra. Senhor, abra nossa mente, nosso campo de visão no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leitura no livro de Números, capítulos 11 e capítulo 12. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo?
Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante 1 mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Eldade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrot-ha-Taavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios.
De Quibrote-Hataavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 11, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A história se repete. 3 dias após o serviço de grande louvor próximo ao Mar Vermelho, os judeus reclamaram de Moisés e de Deus, por não terem água para beber, conforme Êxodo 15, versículos 22 a 27. Agora, 3 dias depois de deixar o Sinai, conforme Números 10, versículo 33, o povo se queixa novamente. É preciso fé para aceitar a liderança providencial de Deus, conforme Romanos 8, versículo 28. Só que a fé de Israel não era muito forte. Compreendendo o versículo 2, as pessoas que mais se queixam contra Deus e seus líderes espirituais acabam buscando-os quando precisam de ajuda. Como Moisés foi amável intercedendo por aquela gente, e tão parecido como nosso Senhor Jesus Cristo, quando clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Mais de uma vez, quando Israel pecou, foi a intercessão de Moisés que deteve a mão julgadora de Deus. Em certa ocasião, Moisés até mesmo se ofereceu para morrer em lugar do povo, conforme Êxodo 32, versículos 30 a 35. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Como é trágico quando cristãos professos nas igrejas anseiam por subtítulos mundanos em vez de desejar o maná celeste da palavra de Deus. Conforme livro de Mateus capítulo 4, versículo 4 e livro do apóstolo João capítulo 6, versículos 66 a 69. Na tentativa de agradar e atrair a plebe estrangeira, igrejas têm tornado seus santuários em teatros, seus ministérios em exibição e fazem da adoração simples entretenimento. Paulo já teve de lidar com isso em seu tempo, conforme Filipenses 3, versículos 17 a 21. Portanto, esse tipo de comportamento não é novidade.
Não são os inimigos de fora da igreja local que a prejudicam, mas os falsificadores que penetram em sua comunhão, conforme Atos 20, versículos 28 a 30 e 3 de João, capítulo 9, versículo 11. Esses intrusos podem marchar com a multidão da igreja e agir como se fossem povo de Deus, mas não têm apetite para as coisas espirituais e, por fim, aquilo a quem são fiéis de verdade é revelado. Conforme 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Compreendendo o versículo 6, é um erro grave reclamar do Senhor, atacar seus servos e pedir substitutos religiosos que satisfaçam nossos desejos carnais. Esses murmuradores em Israel foram, afinal, julgados por Deus e usados por Paulo como alerta às igrejas hoje. Conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Façam tudo sem queixas, sem discussões. Filipenses 2, versículo 4. Um coração ingrato facilita o cometimento de todo tipo de pecado. Romanos 1, versículos 21 e 22. Exposição bíblica dos versículos 10 a 15. Poucas experiências desencorajam os servos de Deus mais do que pessoas criticando-os de forma injusta e reclamando das bênçãos que o Senhor dá. Essa é a primeira de duas ocasiões nas quais a atitude do povo fez Moisés pecar, conforme capítulo 20, versículos 1 a 13. Sabendo como Israel era ingrato e endurecido de coração, é de admirar que Moisés não ficasse desanimado com mais frequência. Moisés perdeu a sua perspectiva e, em vez de pôr os olhos no Senhor, colocou-os em si mesmo, algo que facilmente nos acontece nas experiências difíceis da vida. Quando Moisés diz, não posso levar todo esse povo sozinho, capítulo 11, versículo 14, lembramos-nos de quando Deus o chamou e lhe garantiu ajuda, conforme Êxodo 3, versículos 11 e 12. Mas, pelo menos, Moisés levou o seu fardo ao Senhor e aceitou o seu conselho, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Compreendendo o versículo 20, o Senhor havia advertido Israel de que a forma como traria o maná diário seria um teste de obediência à sua palavra, conforme Êxodo 16, versículo 4 e Deuteronômio 8, versículo 33. Ao rejeitar o maná, Israel, na verdade, rejeitava o Senhor, e foi essa atitude rebelde que atraiu o julgamento divino. Isso nos lembra que o modo como tratamos a palavra de Deus é a maneira como tratamos o próprio Deus. Ignorar a palavra, tratá-la de qualquer jeito ou deliberadamente desobedecer a ela é pedir para a disciplina de Deus. Hebreus 12, versículo 5 a 11. Em vez de alimentar-nos com coisas do mundo que trazem morte, cultivemos um apetite pela palavra sagrada de Deus, conforme Jó 23, versículo 12, Salmos 1, versículo 1, Jeremias 15, versículo 16, Mateus 4, versículo 4, Lucas 10, versículos 38 a 42 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. E eu finalizo a compreensão no livro de Números, capítulo 11, com a exposição bíblica dos versículos 26 a 29. Moisés não foi o único servo de Deus que enfrentou o problema de exclusividade espiritual. João Batista enfrentou isso, conforme João 3, versículos 26 a 30. Assim como Jesus, Lucas 9, versículos 46 a 50. E Paulo também, Filipenses 1, versículos 15 a 18. No entanto, Josué sentiu que Moisés e Deus estariam perdendo alguma coisa ao permitir que aqueles dois homens recebessem o Espírito. A primeira vez que Josué é mencionado nas Escrituras, ele está liderando o exército de Israel na vitória sobre os Amalequitas. Êxodo 17, versículos 8 a 16. Depois nós o vemos no Monte Sinai com Moisés. Êxodo 24, versículo 13. Capítulo 32, versículo 17. E agora ele aparece no relato como servo de Moisés. Números 11, versículo 28. Mais tarde, Josué se tornará o sucessor de Moisés. Compreendendo o capítulo 12 no livro de Números, exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Pessoas em posição de liderança espiritual sabem que os problemas geralmente vêm em sequência. Por quê, irmão? Porque Satanás está vivo e ativo.
conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. E a natureza humana pecaminosa resiste à vontade de Deus. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Logo após o Senhor ajudá-la a resolver uma crise, outra aparece. Compreendendo o versículo 1, 3 evidências nos fazem concluir que Miriam liderou uma rebelião na família. Ela é mencionada em primeiro lugar entre os irmãos. O verbo criticou está na forma feminina. Por fim, apenas ela recebeu a disciplina do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 4 a 10. Deus ouviu as palavras de Miriam e de Arão, viu a motivação perversa em seu coração e agiu rapidamente para que o pecado não se propagasse entre o povo. Por quê? Quando líderes pecam, as consequências podem ser desastrosas. Note que no versículo 4 os 3 nomes aparecem na ordem inversa. Se comparados ao versículo 1, Deus colocou Moisés em primeiro lugar. Ele chamou os 3 para o tabernáculo, falou com 2, Miriam e Arão, e proferiu julgamento sobre Miriam. Miriam e Arão tinham ministérios específicos, mas Moisés era o líder escolhido por Deus para comandar todo Israel, e ninguém podia tomar seu lugar. Foi Deus quem conferiu-lhe a sua posição e autoridade, e Miriam foi perversa em contestar o irmão. Como julgamento, Deus afligiu Miriam com lepra. E eu finalizo a compreensão no livro de Números, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Arão sabia o significado da lepra e pediu a Moisés que intercedesse por Miriam e por ele próprio, pois os pronomes estão no plural. Não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Arão era o sumo sacerdote que intercedia por Israel e agora ele precisava de um intercessor. Como outra prova de sua mansidão, Moisés orou por sua irmã e o Senhor eliminou a aflição de Miriam. É um dever sério ser um líder espiritual, pois quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Tentar usurpar a autoridade que Deus deu a outros também é muito sério. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Jesus advertiu que os inimigos seriam os de nossa casa. Mateus 10, versículos 34 a 36. Veja também Miqueias 7, versículo 6. O escritor de Hebreus toca no mesmo ponto. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, versículo 17. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 66. Cântico de louvor e gratidão. Ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti
pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que, no dia da angústia, a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 66, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O salmista convidou todas as nações gentílicas a louvarem a Deus pelo que ele havia feito por Israel, conforme versículos 5 a 7. Isso porque foi por meio de Israel que o Senhor trouxe a verdade e a salvação aos gentios. A salvação vem dos judeus, diz João 4, versículo 22. Este é um salmo missionário que mostra a importância de levar as boas novas de Jesus Cristo a todo mundo. O propósito de Deus é que todas as nações o louvem, conforme Salmos 98, versículo 4, Salmos 100, versículo 1, Romanos 15, versículos 9 a 12. Mas elas só podem fazer isso quando passam a confiar nele, conforme Romanos 10, versículos 11 e 12. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Se alguma nação tem motivos para louvar ao Senhor, é Israel. Deus livrou os israelitas da escravidão, guiou-os pelo deserto, levou-os à terra prometida e permitiu que derrotassem seus inimigos e reivindicassem a herança. Ele lhes deu sua lei, seu santuário e seus sacerdotes e profetas, abençoando-os ainda com tudo aquilo de que precisavam. Quando eles desobedeceram, Deus os disciplinou como um artífice meticuloso. Ele os fez passar pela fornalha e removeu as impurezas. Quando Israel se converteu ao Senhor, ele transformou seus sofrimentos em bênçãos e os trouxe para um lugar de grande abundância. O mesmo tem acontecido com a igreja. Quando o Senhor permite a perseguição, isso inevitavelmente leva ao crescimento espiritual e à bênção. Podemos passar pelo fogo intenso ou pelas águas profundas, que Ele nos protegerá, conforme Isaías 43, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 13 a 20. A mudança de nós, nosso, nossas, para eu, meu, meus, minha, minhas, é significativa, pois a adoração coletiva é um ministério que envolve multidões de pessoas e Deus vê cada coração. Durante seus momentos de provação, o salmista fez votos ao Senhor e agora se apressou em cumpri-los. Ele trouxe muitos holocaustos para o altar, os melhores que tinha, e eles simbolizavam sua total dedicação ao Senhor. Hoje, obedecemos a Romanos 12, versículos 1 e 2, e nos apresentamos como sacrifícios vivos. Quando o Senhor faz algo maravilhoso por nós, devemos compartilhar isso com outros cristãos e ajudar a fortalecer a fé deles. Compreendendo o versículo 17, toda a Bíblia é um registro do relacionamento gracioso de Deus com o seu povo e, ainda que nossas palavras não sejam inspiradas, nosso testemunho pode trazer glória ao Senhor. Oração e louvor, naturalmente, andam de mãos dadas no sentido de expressar a nós mesmos para Deus. E eu encerro a compreensão no livro de Salmos, capítulo 66, comentando o versículo 18. Quando reconhecemos o pecado em nosso coração, devemos imediatamente julgá-lo e confessá-lo e abandoná-lo, conforme 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Caso contrário, o Senhor não poderá trabalhar em nosso favor, conforme Isaías 59, versículos 1 e 2. Esconder o pecado acarreta problemas e fatalmente nos levará a juízo, conforme Provérbios 28, versículo 13, e também dê uma conferida no livro de Josué, capítulo 7.
Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 2. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Os filósofos e mestres itinerantes dependiam de sua sabedoria e eloquência para conquistar adeptos. A cidade de Corinto estava cheia desses oradores populares. Paulo não dependia de discursos arrebatadores ou argumentos inteligentes. Ele simplesmente declarava a palavra de Deus no poder do Espírito. O apóstolo era um embaixador do reino de Deus e não um vendedor. Se tivesse usado palavras e princípios filosóficos impressionantes, Paulo teria se exaltado e escondido o Cristo a quem havia vindo proclamar. Versículo 5. Paulo fez os coríntios se lembrarem do objetivo de sua pregação. Ele queria que eles confiassem em Deus e não no mensageiro que o Senhor havia enviado. Se Paulo tivesse dependido de sabedoria humana e apresentado o plano de salvação como um sistema filosófico, os coríntios teriam colocado sua confiança em uma explicação. Mas, uma vez que Paulo declarou a palavra de Deus no poder do Espírito, seus convertidos colocaram sua fé em uma experiência. Eles sabiam que o poder de Deus estava agindo na vida deles. Exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Nossa salvação envolve 3 pessoas da divindade, conforme Efésios 1, versículos 3 a 14, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Não podemos ser salvos sem a graça efetiva do Pai, o sacrifício amoroso do Filho e o ministério de convicção e de regeneração do Espírito. Compreendendo o versículo 12, o Espírito Santo habita nos cristãos. No momento em que a pessoa confia em Jesus Cristo, o Espírito do Senhor entra no corpo dessa pessoa e o transforma em seu templo.
conforme capítulo 6, versículos 19 a 20. Ele nos batizou, nos identificou no corpo de Cristo, capítulo 12, versículo 13. Também nos selou, Efésios 1, versículos 13 e 14, e permanecerá conosco, João 14, versículo 16. O Salvador é dádiva de Deus para nós. Compreendendo o versículo 13, o Espírito ensina, Jesus prometeu que o Espírito nos ensinaria, João 14, versículo 26, e nos guiaria à verdade, João 16, versículo 13. Mas devemos observar com cuidado a sequência aqui. O Espírito ensinou Paulo com a palavra, então Paulo ensinou-a aos cristãos. A verdade do Senhor é encontrada na palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. O contraste aqui é entre o cristão, o espiritual, habitado pelo Espírito, e a pessoa não salva, em quem o Espírito de Deus não habita. Em capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo introduziria um terceiro tipo de pessoa, o cristão imaturo, aquele que vive em um nível de infância espiritual porque não se alimenta da palavra. Assim não é capaz de crescer. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão no livro 1 de Coríntios, capítulo 2, comentando o versículo 16. Uma das marcas da maturidade é o discernimento, ou seja, a capacidade de penetrar a superfície da vida e ver as coisas como realmente são. Os não salvos andam de acordo com o que veem e realmente não veem nada, porque são cegos espiritualmente. O cristão que está amadurecendo cresce no discernimento espiritual e desenvolve a capacidade, com a ajuda do Espírito, de entender cada vez mais a vontade e a mente do Senhor. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.